Em Lucas 16:15 Cristo disse que o que perante o homem é impressionante, elevado, magnífico, perante Deus é abominação, repugnante, intolerável. Isso significa que aquele homem ateu materialista que entende tudo errado da palavra de Deus, que pensa ser mais sábio que os escritores das escrituras sagradas, e que está fazendo um grande serviço desmascarando Deus, que aceita a adoração e dinheiro dos seus seguidores, é abominável para Deus e não passa no teste de mentalidade de sua palavra. Veja bem, este mundo é uma queda para a morte num buraco negro sem fim. Jesus Cristo veio do além, mas antes ele inspirou a palavra dos seus profetas e profetizou a sua vinda ao mundo e cumpriu tudo o que falou os profetas e realizou tudo o que as alegorias e rituais da lei para Israel representavam. E profetizou todo o futuro e fez alegorias e parábolas perfeitas em sua missão na terra para completar as alegorias com analogias que se encaixam perfeitamente, tudo para provar que ele é Deus. E isso prova mais do que se vermos com nossos próprios olhos, o que envolve um entendimento lógico que dá discernimento dos espíritos invisíveis que enganam as religiões com poderes sobrenaturais, mas com a ajuda do dinheiro Mamon, poderes sobrenaturais vêm de Deus. Como em 1 Coríntios 14 que podemos receber hoje para corroborar as provas escritas, mas os que estão ligados ao dinheiro Mamon vêm de Satanás para enganar e encher a instituição de dinheiro, o qual é a lepra contagiosa que causa necessidade de separação do leproso da comunidade, salvos celestes e não institucionais, para a defesa da saúde pública eterna, diante da situação da queda para um buraco negro sem fim, que não sabemos aonde vai parar. Aparece um igual a Jesus, que desde a fundação do mundo é prometido pelos seus profetas, que conta tudo que tem do outro lado e deixa tudo anotado, e ainda assim os ateus materialistas querem defender as suas opiniões que Deus não existe. É querer o quê? Dar um mergulho no lago de fogo, só pode. Chega a soar engraçado, mas o negócio é sério de aflição eterna. Foi Jesus quem falou, e não adulteração da palavra por homens para enganar. Pois Deus vela, não deixa adulterar, sobre a sua palavra para cumprir. Sobre a arca da palavra estão os 2 anjos querubins protetores. Jeremias 1:12. Toda aparente sabedoria capaz de desafiar a Deus, que impressiona o mundo, não passa de total ignorância pior que um animal irracional. Se não tivesse uma porta de saída, tudo bem, mas tem, e eles não encontram porque Satanás cegou o seu entendimento, acreditando em mentiras de estudos humanos, como aqueles que acreditam que se morrerem na guerra vão encontrar 5 virgens do outro lado de braços abertos esperando por eles. Então os ateus e materialistas são ignorantes por rejeitar a vida eterna provada, mas eles não veem a prova que fingem procurar porque procuram a prova que a palavra sagrada é mentirosa, por isso são infelizes miseráveis suicidas, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que choreiam e murmuram. Respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos, usurpadores da adoração de Jesus, a lei e ao testemunho? Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e, tendo fome, falta da prova pelo entendimento da palavra de Jesus, se agastarão, e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima, e para a terra embaixo, e eis aí angústia e escuridão, tristeza da aflição, e para as trevas serão empurrados. Isaías 8:19-22. Lago de fogo é o lugar para os que negam a Jesus. O ateísmo é a inspiração diabólica que inspira os seus escritores. É uma ideia que influencia a ser e fazer tudo de ruim porque não tem condenação no inferno de dores eternas, a dar valor somente às coisas materiais e a esta vida momentânea, a ser egoísta e a disputar e brigar por espaços e cargos a ponto de matar para conseguir as coisas, vendendo a sua alma para conseguir tudo no aqui e agora, adoração e poder, a ser invejoso ou a ser adorador de si mesmo, zombador, sem respeito. É uma ideia eternamente suicida, e se as coisas no mundo não forem bem como padrão, busca se suicidar porque não tem lago eterno de fogo e é propensa a acreditar em reencarnação. Por não acreditar em Jesus acaba acreditando em tudo quanto é mentiroso e degradante,
que não tem base ou recurso sobrenatural para provar que é verdade, como a palavra de Jesus Cristo, a Bíblia e outros sagrados fora dela. Pois toda a história humana e vestígios materiais corruptíveis que ela usa para tentar provar não se pode confiar, porque o único recurso que o homem tem para provar alguma coisa é a mentira que ele usa para dominar os outros, e tentar tapar a verdade. Jesus, por causa da idolatria ao materialismo. Enfim, o ateísmo é uma ideia fulminante que arrasta para o fogo do lago eterno, porque existem psicopatas. Porque bloqueiam a prova racional do entendimento da palavra que o inferno e a punição eterna é real. Somente a palavra tem uma prova real através dos sinais miraculosos dos cumprimentos proféticos pelos séculos, além dos recursos sobrenaturais para provar a quem não estava presente no momento narrado. Não foi testemunho ocular, parábolas ou símbolos que se expressam melhor do que se tentar explicar com palavras claras. Gigantesco quebra-cabeça de versículos que só cabe na mente do interessado e que se encaixa perfeitamente, sem nenhuma contradição, mas aos olhos do entendimento do superficial e incrédulo será tudo contraditório e confuso. Alegorias no passado para ordenar o futuro com uma só ordem convergida de todas elas. Analogia perfeita das coisas terrenas com as coisas eternas. Profecias claras que se cumprem ao longo dos séculos e que a própria palavra testemunha pelos escritos dos seus servos, e que nem mesmo a história humana consegue esconder os cumprimentos proféticos das que veio por sonhos interpretados, além das profecias ocultas em parábolas que se cumprem nos mínimos detalhes, e que não deixam o interessado pelos mistérios da palavra confuso na interpretação do que virá e que ainda não se cumpriu. Isso e mais que não dá para assimilar pela sua grandeza é prova absoluta que a palavra é a inspiração de Jesus, o Deus eterno, e quem acha que tudo é invenção de homem está completamente morto de entendimento, e não sabe de nada. É um Deus morto sem cabeça, cheio de seguidores e aplausos, porque um abismo chama outro abismo, treva não se faz de luz, porque não a entende e a despreza. Os ateus na sua justificação própria condenam a Deus porque matou crianças num único dia, mas se ele fez isso foi para servir de figuras uma única vez para um bem maior, porque eram crianças inúteis do tempo das sombras que se vivessem seriam assassinos do povo de Deus. Mas os ateus de hoje não se dão conta que cada inscrito e pessoas que se engajam em suas ideias são crianças mortas da eternidade, ou seja, são crianças úteis e eternas que são mortas por eles por causa de suas doutrinas, e não uma única vez, mas todos os dias. Os inscritos engajados na sua revolta contra Jesus são milhares de crianças mortas de vida eterna que eles não deixam viver para a eternidade. Então, espiritualmente falando, os ateus são assassinos de crianças, mas não de crianças mortais assassinas em potencial do tempo de morte, mas de crianças eternas, que é infinitamente pior. Como os fariseus cegos de entendimento que eram hipócritas, eles coam um mosquito e engolem um camelo. Coam um mosquito das mortes de crianças assassinas em potencial pela ordem de Deus em um único dia, que provavelmente foram salvas, e engolem um camelo das mortes eternas de todos os ateus arrolados nas suas doutrinas de psicopatas espirituais de Satã todos os dias, simplesmente porque, como disse Honoré de Balzac, é tão natural destruir o que não se pode possuir, negar o que não se compreende, insultar o que se inveja. Por isso não reconhecem o único que não é criatura e suportou a cruz para os livrar da consequência eterna da criação. Negam a Deus porque não são filhos dele, mas da criação. Mentira de Satã. Os ateus materialistas são tão cegos que não se dão conta que suas doutrinas incentivam toda a maldição e desgraça na terra. Mas se obedecessem à ordem de Cristo de pregar em todos os dias e lugares sem arrecadação, muito menos para repartir com o próximo, o mundo não teria nenhum crime e o reino de Deus e a paz governaria. Quando digo ateus, digo todas as pessoas comuns que parecem tão boas de dar dó, mas são piores que demônios, simplesmente por desprezarem a ordem de Cristo de pregar correto nas ruas sem dinheiro mamon de instituições religiosas e ONGs. Se pelo menos todos os religiosos que aprendem errado a palavra Jesus pelas faculdades fossem para as ruas pregarem certo sem o materialismo das religiões e ONGs, não teriam crime na terra e a sua maldição se dissiparia. A fruta proibida é o materialismo e a falta da pregação correta pelo entendimento da palavra Jesus.
A única coisa útil é ensinar a palavra Cristo corretamente, pois fomos criados somente para fazer isso. Tudo que se faz nesta terra é inútil, por isso vai para o fogo eterno. A única coisa que vai para a eternidade é a pregação correta sem materialismo que passa para a eternidade. Em Apocalipse 14:13 diz que as obras daqueles que morreram em Cristo os acompanharão. Essas obras nada mais são que o anúncio de Jesus pelas ruas, altar, sem a corrupção da matéria. Essa obra de anunciar a Cristo é representada na aliança de ritual pela fumaça do incenso queimado diante do altar do Santo dos Santos, acima do lugar santo, devido à suma importância dessa prática, sem a qual não se alcança a vida eterna. Em Apocalipse 8:3-5 fala do anjo com um incensário na mão cheio de incenso para o queimar com o fogo do altar e fazer o fumaça diante da arca, palavra. O incensário representa as ruas do mundo. O incenso é nossos corpos com a racionalidade do cérebro. O fogo tirado do altar para queimar o incenso e fazer fumaça é o entendimento correto da palavra que prova tudo e nos faz ter fé para fazer a obra de pregar de graça. A fumaça do incenso queimado do fogo do altar é as orações dos santos, mas não é oração de fariseu em voz alta para impressionar o grupo fechado, mas é a pregação nas ruas sem materialismo para todos os conhecidos e desconhecidos sem grupo preconceituoso fechado em quatro paredes construídas por dinheiro mamon. Essa pregação correta sem o materialismo das religiões e ONGs é o cheiro suave e verdadeiro do sacrifício do bom combate da palavra que agrada a Deus, do qual o cheiro suave dos sacrifícios de animais da lei de ritual é apenas uma figura abominável a Deus. A caridade material é um engano que não conserta o mundo, mas a caridade da pregação correta sem materialismo liberta o espírito e é a única coisa que pode eliminar, erradicar de tudo os crimes e violências, pela prova de tudo pelo entendimento da palavra Jesus, que produz temor do castigo da dor eterna no lago de fogo, e também compreensão para entender tudo que é necessário à eternidade da liberdade dos desprogramados influenciáveis. Por isso se livrar da revolta contra Deus colocada pela serpente ao cegar o entendimento humano da eternidade. Se tudo se move por Deus, não podemos fingir que Deus não existe, que estamos ou podemos subsistir sem Ele só para viver um momento de superioridade que não satisfaz em nada para quem é criatura. A serpente representa os possuídos pelo espírito da inspiração do engano, da serpente do começo que está no presente, ateus, os falsos pastores, os materialistas e todos os poderosos que querem ser deuses nessa terra, e por isso tentam eliminar Jesus de vez. E pagam muito caro por isso. Esses oferecem fogo estranho, heresias, como Nadab e Abiú, Levítico 10:1-2, e o mau cheiro da defecação de seus negócios materiais. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que, em Cristo, falamos. 2 Coríntios 2:14-17. Aqui na terra que as coisas são mais brandas tem punição para o erro. Quanto mais na eternidade em que só em pensar que Deus é mau por não permitir que suas criaturas sejam adoradas pelas outras já é digno de condenação eterna. Na terra os homens são julgados pelas atitudes, mas lá, pelas ideias e desconfiança. Quem não entende a palavra de Deus já é um motivo para condenação eterna, e quem acha que Deus é mau por condenar alguém no lago de fogo é mais motivo ainda. Lembrando que o espírito da serpente usa essas verdades para colocar revolta contra Deus. Mas a liberdade tem seu preço e a justiça não faz acepção. Dá o direito protetor à existência a todos por igual. A paz reinará somente quando o sofrimento eterno dos maus for posto como exemplo para que ninguém venha pensar ou fazer o mesmo. Mal, ainda aqui na terra, é quem não suporta a ideia de pregar corretamente em todos os dias e lugares sem dinheiro mamon das instituições religiosas, somente para ser adorado como um Deus na sua única oportunidade permitida, sendo oportunista, possessivo, egoísta, ingrato, superficial e insensível.
A sua boca é um portal para a eternidade no local público onde muitos podem ouvir a sua voz. A única coisa em que se pode alcançar a vida eterna em Cristo é entender a palavra dele e compartilhar ao máximo que puder nas ruas, independente de religiões humanas. Entender é fácil como um estalar de dedo ou abrir de olhos. É entender a dualidade da vida, do material e espiritual, visível e invisível, temporário e eterno, dinheiro, mamon e Jesus Cristo, lago de fogo de tormento eterno e céu eterno depois da morte física. Experimente agora estudar toda a Bíblia e os outros livros sagrados fora dela tendo em mente esses dois polos opostos, pois isso é o selo que dá discernimento do que é o que não é palavra de Deus. No primeiro versículo já fala de céu e terra, que é espiritual e material. Veja no versículo 13 que quando Deus abre a boca aparece a luz, que é Jesus, pois tudo converge para Jesus Cristo, a palavra. Se tudo vai para Jesus Cristo, então ele é o Deus eterno que fala também. O Velho Testamento de rituais representativos é Deus abrindo a boca nas trevas sem o som da palavra porque ela não era completa para se entender tudo para ter a prova. A luz aparece, surge o visível para nós com o nascimento de Jesus Cristo. Veja que a partir daí surge uma separação entre luz e trevas, entre Jesus Cristo e dinheiro mamon. O Velho Testamento era trevas porque era baseado em rituais figurativos para representar o Evangelho do Novo Testamento de Espírito e Verdade. Assim como a luz aparece das trevas, assim Jesus aparece dos rituais materiais sustentados por dinheiro. Mas depois que ele aparece não tem mais misturas, porque houve uma separação. Todo mandamento é ensinar correto a palavra Jesus, e toda proibição é não aceitar dinheiro mamon da corrupção do ensino da palavra. Entendendo isso você terá a visão de que toda a religião humana em que surgiu depois da luz da ressurreição de Cristo, que se sustenta do dinheiro e arrecadação de alimentos materiais é a cobra amaldiçoada por Deus que se arrasta pela barriga e se alimenta de pó, material, corruptível. Agora você sabe que tudo que as religiões mandam através de seus padres, pastores, gurus, professores, médiuns, pais de santo é o veneno da serpente que não dá só a morte física, mas a morte eterna no lago de fogo. O que Cristo manda você é passar esse entendimento para todos quantos possíveis até ao fim da sua vida carnal para alcançar a vida eterna, sem a contaminar com o dinheiro mamon das religiões, pois em Apocalipse tem aqueles que não se contaminaram com mulheres. Não brinque com a vida eterna. Não pense que agora você está livre de compromisso com homens de religiões e pode fazer o que bem entender, mas o seu compromisso é com Cristo. Então pratique, pregue a palavra no trabalho, na escola, no ônibus e em qualquer lugar possível, porque enquanto não houver de quilômetro em quilômetro alguém gritando e pregando Cristo corretamente sem materialismo não haverá sossego e Deus não derramará as suas bênçãos sem medidas, eternas, sobre esse mundo de crimes. Se o seu trabalho lhe impede de pregar e come o seu tempo para fazer isso, largue, porque existem trabalhos que são caminhos de riquezas não aprovados por Cristo, mas Deus discerne cada condição e situação. O pecado é a ganância e egoísmo e a busca da riqueza desenfreada na concorrência comercial. Quem entender e temer a Deus vai repartir os bens com os pobres e eliminar a herança excedente para os seus familiares antes de sua morte física. Diante da luz a consciência de cada um sabe o limite correto. O limite é ter o que comer, o que vestir todos os dias, pois o resto já nos foi dado direito por Deus. A única herança que alguém pode deixar para outro é esse entendimento. Quem não entende essas coisas e ainda continua a valorizar somente as coisas materiais e a aparência deste mundo, reputando a verdade como um vento vazio, ainda é um animal irracional que não usa o cérebro para o que fomos criados. Pois estamos neste mundo somente para isso, para entender Cristo e compartilhá-lo. A prova que é irracional é que não vê a prova na palavra escrita, que tudo aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Obrigado por ouvir até aqui. Isto é um alimento sólido para adultos, que crianças, religiosos, não suportam. Deixe o seu gostei para confirmar sua concordância. Iremos gostar, lembrando que o que nos incentiva mesmo é a palavra Jesus. Não é nem alimento para o corpo, pois o pó, material, não é o nosso alimento do ensino, e nem nos arrastamos, incentivamos, pela barriga, como os que aceitam dinheiro pelo nome de Cristo.
falando bem ou mal, ateus, pastores, professores, internautas famosos, só Jesus Cristo é digno de adoração, e nós só somos alguma coisa com Ele, e quem não entende isso está morto racional pelo espírito de soberba e orgulho de Satã, preso eternamente no lago de fogo. Mas você tem a vida eterna,